Gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, final de outubro de 2024 e a Netflix adicionou ao seu catálogo mais uma docusérie, dessa vez em 3 episódios, sobre o famoso Zodiac Killer, o assassino do Zodíaco, que aterrorizou a região de São Francisco no final dos anos 60, começo dos anos 70. Provavelmente algumas pessoas reagirão assim: meu Deus do céu, essa história de novo. Tem um monte de documentário, tem livro, tem até filme do David Fincher que vai ser citado nessa docu-série aí. De novo eu vou ter que ficar sabendo essa história, né? Quem já conhece. Calma, pessoal. Olha, eles abordaram a história dessa vez de um ângulo bem interessante, que pode não ter dado evidência concreta de quem foi o assassino, mas que dá várias evidências circunstanciais, mesmo para gente que já viu algum material sobre esse serial killer, tá? Só que antes de falar a respeito, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante, porque assim, tem um tiozão que morreu em 1992 e que muita gente diz que tem tudo, né? Tudo para ser o Zodiac Killer. Só que assim, no próprio documentário diz, a polícia diz, né, que tem um monte de evidências, de provas circunstanciais. Não tem uma evidência concreta, não tem uma prova cabal de que ele seja o Zodiac Killer. Então, por mais que eu ou qualquer pessoa acreditemos que o tiozão lá é o Zodiac Killer, eu tenho que falar suspeito, especialmente resenhando o documentário, a docu-série, né? Porque é assim que a polícia trata este caso. É um caso que ainda está aberto. Só que esse documentário vai jogar um monte de informações circunstanciais, né? Novas para nós que não somos assim viciados e ficamos o tempo inteiro na nossa vida pesquisando sobre esse crime. Por quê? Porque a abordagem é assim: os documentaristas pegaram basicamente 3 idosos, né? Agora eles são idosos, mas 3 crianças da época que conviveram com esse tiozão porque ele tinha um relacionamento com a mãe dessas crianças. E não só isso, ex-alunos dele. Então essas pessoas vão lembrar de coisas. Ah, porque ele gostava de dar para a gente resolver em sala de aula quebra-cabeças ou mensagens em linguagens cifradas. Isso ele fazia. Lembra que as cartas que o Zodiac Killer mandava para os jornais em São Francisco, que tinham aquelas cifras? Ah, ele usava tal termo para se referir às meninas, e ele usa isso na carta. E aí, claro, a maior parte vão ser esses 3 irmãos, né, que vão lembrar de passeios e bem naquele dia que fulana morreu, ele nos levou bem para o lugar onde ela estava, que era o campus, inclusive assassinatos que nem são assim canonicamente atribuídos a esse serial killer, tá? E uma das coisas interessantes, né, desse documentário, fascinantes na verdade, essas crianças, elas tiveram uma forte ligação emocional com esse serial killer em potencial, com esse suspeito, né? Elas o tinham como figura paterna. E imagina então o trauma e o conflito interno de você aceitar que alguém que você amou e que te tratava tão bem podia ter matado tanta gente de forma tão brutal. E é claro que eles vão descobrir umas outras coisinhas no decorrer da jornada, né? Que eles também não passaram tão. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler, tá? Então, assim, ele é um documentário que vai jogar um monte de evidências circunstanciais para esse caso, mas são evidências muito interessantes. Sem contar aquele monte de imagens de época que vai ter, imagens de arquivo. Aí você pode perguntar, eu não conheço direito o caso, vou ficar boiando, né? Não, os documentaristas, eles abordaram a história do Zodiac Killer de uma forma com a qual as pessoas que conviveram com ele, algumas pessoas que conviveram com o suspeito, ele suspeito, vão dar informações que podem corroborar o fato de ele ser,
cartas, você vai ver lá que vão ser reveladas cartas, né? Só que ao mesmo tempo eles também pensam em gente que pode não ter conhecido direito a história. Então aí eles falam, dia tal de outubro teve um assassinato assim, aí ele estava... Então mesmo que você nunca tenha ouvido falar do Zodiac Killer, você vai conseguir entender a história. Claro que entenderá melhor quem já viu algum documentário do Zodiac Killer. Na internet deve ter. Tem o filme do David Fincher, tem outros documentários que deve ter na internet. E aí esse é mais como um complemento, né? Uma nova abordagem para esse caso. Traz informação nova. Porque assim, gente, o documentário de True Crime, ele não tem a obrigação de desvendar crimes. Quem tem a obrigação de desvendar crime é a polícia, né? Os documentários de True Crime, eles podem ser interessantes quando eles apresentam evidências que a gente não tinha pensado. E esse documentário, ele é legal porque ele oferece esse monte de evidências que a gente, que, como eu falei, não fica assim, fissurado nesse crime o tempo todo, né? Pra gente que só ouve falar de vez em quando, viu um documentário aqui ou outro ali, evidências que a gente não necessariamente sabia, né? E aí, como eu falei, essa parte da... Porque os irmãos, eles vão perder contato durante a vida por conta disso, a mãe vai agir de determinada forma, tem a história deles, a história do relacionamento desses irmãos, eles chorando enquanto dão entrevista, e mais coisas que você vai ver em relação a essas pessoas, né? Que podem ter convivido com um serial killer enorme, assim. E aí, então, imagina o que isso causa neles. Porque teve... Ah, não, eu apresentei meu filho, meu neto para ele, a gente saiu de barco. E você fala... a gente mais ou menos se entende, né? Ele era um suspeito, mas, assim, essas crianças... O pai delas, biológico, estivera em um asylum, né? Tava num hospício, manicômio, sei lá como se diz hoje em dia aí. Então, imagina o que esse tiozão ficou na cabeça das crianças. É como se fosse um pai substituto. E ele levava essas crianças para corrida de carro, para um monte de lugares, dava presentes. Só que também, de vez em quando, essas crianças dormiam, não acordavam. E, nossa, a gente desmaiava, não sei. E aí, bom, aí você assista o documentário, tá? E não é um documentário que eu tenha ficado entediado. Sempre tinha alguma informação nova dentro do caso. Informação nova que eu digo assim, como que quando eles foram ver o filme do David Fincher, o que isso afetou a vida deles? Um colega de sala falando tal coisa, um detetive falando tal coisa. Isso que eu quero dizer, tá? Então, assim, é uma boa adição lá para os documentários e docuséries de crimes da vida real da Netflix. Provavelmente uma das melhores de 2024 em termos de ser novidadeira. Tchau.